Olá, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa live. Hoje é domingo e estamos aqui para orar por todos aqueles que têm necessidade de oração, por todos os que necessitam da ajuda de Deus, da intercessão do homem de Deus, para que você seja abençoado, para que Deus venha ouvir o seu clamor, para que você que está doente seja curado, para que você que está desanimado receba ânimo. Talvez você que nos assiste agora, você está aí com problemas, você está com problemas na família, brigas, separações, problemas de vícios nos filhos, enfim, e você está aí e clamou a Deus e disse: olha, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma resposta. Eu tenho certeza que hoje Deus vai abençoar a sua vida e ouvir a sua oração. Queria desde já dar boas-vindas e as pessoas que já estão entrando aí, a Rosana Ribeiro, que está nos assistindo. Que Deus abençoe. E gostaria que, se possível, você colocasse o bairro, o estado de onde você está nos assistindo. E se você puder também, coloque aí o nome de seus familiares, seus entes queridos, que nós vamos falar com Deus, vamos pedir que Deus ele possa abençoar a sua vida, livrar você desse mal. Estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Passando por uma crise que parece que não acaba nunca, não é verdade? Mas eu tenho certeza que com Deus nós iremos vencer as dificuldades, as batalhas, os inimigos. E hoje o Espírito Santo vem trazendo uma mensagem de fé e para alertar as pessoas que têm vivido problemas financeiros, problemas dívidas, problemas que talvez elas não têm mais solução. Elas pensam, né? Muitas pessoas acham o seguinte: eu estou passando por muita luta e não tem mais jeito, a minha vida acabou. Mas você vai ver que para aqueles que têm sido fiéis a Deus, para aqueles que mantêm a sua fé em Deus firmes, não desviando a sua fé, essas pessoas com certeza elas cantarão o hino da vitória. Assim como o povo de Israel, aqueles que se manteram fiéis a Deus, conseguiram atravessar o Mar Vermelho e tomaram posse da terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu para aqueles que permanecessem na fé, aqueles que permanecessem firmes. Muitos não quiseram acompanhar e obedecer a voz de Deus. Muitos morreram no deserto, outros morreram quando foram tragados pela terra. Moisés estava no Monte Sinai e ele estava ali para poder ouvir a voz de Deus, para trazer a tábua dos 10 mandamentos. Enquanto isso, o povo estava lá embaixo, não todo o povo, mas aqueles que não aceitavam, aqueles que não concordavam, aqueles que já tinham se desviado da fé. Eles fizeram ali um bezerro de ouro e começaram as suas festas, as suas fornicações, né? Prostituição, adorando a outros deuses, e ali houve uma separação. Deus separou o povo. Já na reta final, ali houve uma separação e ali houve um dia de tristeza para muitos, porque
muitos ali naquele dia morreram, foram tragados pela terra. Abriu-se uma cratera e engoliu boa parte das pessoas ali que estavam se desviando de Deus, irando a Deus, né, com a sua desobediência. Então, meu amigo, minha amiga, eu queria orar por você desde já, e eu quero que você prepare aí um copo com água. Aqui está tá aqui o meu copo com água. Eu gostaria que você pegasse o seu aí também, que eu vou consagrar essa água. Eu vou pedir a Deus que essa água seja bendita, abençoada, que essa água se torne um santo remédio, e todos que beberem desta água venham ser purificados de toda a enfermidade, de toda a dor. Que esta água, ao entrar no seu corpo e se misturar com seu sangue, que ele venha te curar de todo mal, te livrar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vai lá, pega a sua água e já convida aí as pessoas para participarem dessa live, para participarem deste culto no lar, porque aí onde você está, eu tenho certeza que Deus, ele vai até você. Ele vai estar aí junto de você. Ele vai com certeza abençoar a sua vida, mesmo você estando longe, mesmo você estando aí em outro país, outro estado. Aonde chegar essa imagem, essa oração, vai chegar também o poder de Deus. Amém? Então vamos pegar aí o copo com água, vamos falar com Deus. É momento de oração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença nesta noite de domingo. E com a certeza absoluta de que o Senhor está aqui junto de nós, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, e que o Senhor, meu Pai, neste momento, tenho certeza de que o Senhor vai visitar essa criatura que está lá chorando, porque o marido foi embora de casa, essa viúva, meu Pai, que chora, que sofre, porque hoje está só com seus filhos, desesperada, talvez sem nada para comer dentro de casa, como aquela viúva que o profeta foi até a casa dela e ela estava à beira da morte. E assim, meu Pai, como o Senhor enviou aquele profeta na casa daquela viúva, eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está entrando na casa dessa pessoa para dar a ela uma vida melhor, para dar a ela paz, para abrir portas que se fecharam, para dar para essa senhora a certeza de que tudo vai dar certo, de que ela não está só. Visita esta mãe que talvez perdeu o seu filho, que perdeu a sua filha, que está desesperada porque até agora eles não chegaram em casa, meu Deus. Venha consolar, Espírito Santo. Tu és o Espírito Consolador. Tu és o Espírito que levanta. Então levanta aquele que está caído, dá ânimo àquele que está desanimado, Senhor Jesus. Cura essa pessoa que se encontra doente, foi desenganada pela medicina. Talvez, meu Pai, essa pessoa está aí agora no leito de dor, no hospital, está lá e foi desenganado, está lá na maca, largado, abandonado. Mas que o Teu Espírito visite essa pessoa agora, meu Deus. Coloque as Tuas mãos sobre essa pessoa e cura ela. O Senhor ressuscitou um homem que já estava 4 dias morto. Então, meu Pai, eu te peço, venha curar essa criatura que o médico desenganou, mas o Senhor não, meu Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Venha arrancar essa dor, esse sofrimento, essa angústia, esse mal do corpo dessa criatura. Em o nome do Senhor Jesus, que a paz, que o Senhor, que os Teus anjos venham entrar na casa desta mulher, deste homem, dessa família, para levar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem
que é poder, que é libertação, meu Pai, que é prosperidade, que é saúde, que é alegria. E arranca todo o mal da vida desta criatura. Em o nome do Senhor Jesus, que esta água ela seja consagrada, que esta água seja abençoada, que seja um santo remédio, e quem beber desta água seja curado, seja purificado, seja livre de todo mal, meu Senhor. Em o nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, com toda a fé, na certeza de um milagre, em nome de Jesus. Beba desta água com toda a sua fé agora. Diga amém e diga a todos graças a Deus. Recebam aí onde você está. Receba o milagre de Deus na sua vida. Sejam todos abençoados agora. E se você crê, diga que assim seja. Amém? Seja bem-vindo aí a Marinete Rocha e todas as pessoas que estão nos assistindo, sejam abençoados em nome de Jesus. Dê essa água aí, um pouco dessa água, ou você divide ela nas garrafas da sua geladeira, para que todos da sua casa venham beber, que eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia e acompanhasse comigo essa mensagem que o Espírito Santo ele colocou no nosso coração, que fala a respeito do roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. E a gente vai explicar hoje por que a nação, por que o Brasil está passando por essa situação. Porque existem outros países aí fora que já tiveram crises, mas já superaram. A gente estava conversando esses dias, lá em Hiroshima, né, houve uma guerra e lançaram lá uma bomba nuclear que destruiu a cidade inteira, destruiu totalmente. E se você hoje for lá, meu amigo, minha amiga, é um país de primeiro mundo. Então, por que o Brasil, que nunca teve uma guerra dessa, né, está nessa situação? Por que tem muita gente passando necessidade? Por que tem muita gente, sabe, que está no vermelho, talvez pensando até tirar a sua vida porque já não sabe o que fazer? As portas todas fechadas, tudo dando errado. A pessoa não consegue, sabe, ela tem lutas e não vence nenhuma delas. Aqueles que estão na fé, que estão com Deus, que têm sido fiéis a Deus, passam por luta. A gente enfrenta a luta todos os dias. Mas a gente tem vencido, mesmo na dificuldade, mesmo na crise que a gente está vivendo. Tem pessoas que nessa crise já até morreram, já foram despejadas. Pessoas perderam seus bens, foram confiscados porque não tinha dinheiro para pagar. Mas aqueles que estão na fé com Deus, mesmo no meio da crise, conseguem superar a situação, vencer, né? Por quê? Porque há uma diferença. A Bíblia fala sobre isso, que existe uma diferença entre aquele que é fiel a Deus e aquele que não tem sido fiel a Deus. A diferença entre o justo e o perverso, aquele que teme a Deus e o que não teme a Deus. Então nós vamos explicar para você a diferença. Por que uns estão passando por essa situação tão difícil e não conseguem vencer, não conseguem sair dessa situação do buraco? Parece que vão se endividando mais e mais, vai se afundando mais ainda, enquanto outros estão na luta, na guerra, mas conseguindo vencer, conseguindo superar as dificuldades. Vamos ler então aqui o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. É o último livro do Antigo Testamento, Malaquias.
capítulo 3 e no versículo 6. Fica antes de Mateus. Antes de Mateus, o último livro do Antigo Testamento. Abra aí, por favor, e vamos ler essa mensagem muito bacana. Eu gostaria que você acompanhasse com a gente. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Podemos ler? Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus está falando, eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí Deus está falando para o povo dele, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Os filhos de Israel, aqueles escolhidos de Deus. Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo de Deus. E hoje, todos nós somos povo de Deus. Os que confiam no Senhor, os que creem em Deus, são também filhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus ele tinha um único filho, o filho unigênito, o único filho que era Jesus. E quando Deus ele entregou Jesus como sacrifício naquela cruz, para morrer pelos nossos pecados, hoje Deus tem milhões e milhões de filhos nesse mundo. Uns têm sido criaturas e outros se tornaram filhos de Deus por causa da fé, por causa da obediência, por continuar crendo em Deus, mesmo na dificuldade, mesmo passando por situações difíceis, a pessoa não larga a Deus por outro Deus de jeito nenhum. Por isso ele está dizendo, eu não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Está vendo? Porque se Deus mudasse, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo, destruídos. Ele fez uma promessa, e a promessa de Deus é firme, é fiel, ele não muda. Ele diz, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, Deus estava alertando o povo, ó, desde os dias de vossos pais, de Adão e Eva, vocês têm se desviado de mim, dos meus estatutos, da minha palavra. Vocês não têm sido fiéis a mim. Vocês têm abandonado a minha palavra para acreditar na palavra de um outro Deus. Mas se vocês se voltarem para mim, olha Deus dizendo, se vocês se voltarem para mim, eu me voltarei para vocês. Aí o povo pergunta, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Deus pergunta ao povo. Roubará o homem a Deus? O homem pode roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Então tá vendo? Porque há o povo, existem, não a gente, não digo a gente porque nós somos de Deus. Nós lutamos para ser fiéis a Deus. Mas por que muita gente tem sofrido? Por que a gente está vivendo essa crise? Porque ele diz que o povo, a nação toda tem roubado a Deus. E com essa atitude há uma maldição sobre essas pessoas. Existe uma maldição sobre o Brasil. Porque o Brasil não tem sido fiel no dízimo e na oferta. Pelo contrário, é o que a gente estava falando semana passada. Tem roubado a Deus. E não só roubado a Deus, mas roubado o povo. Não é isso que a gente falou? Além de roubar a Deus, tem roubado o povo. E aí, quem sofre? Somos nós. Aí, eles querem tirar né, eles querem tampar o sol com a peneira. Aí querem aumentar os impostos. Aumentam os impostos e a gasolina vai lá em cima. O gás de cozinha vai lá em cima.
a luz já vai aumentar de novo, a água, então aumenta tudo, eles aumentam os impostos para poder tampar o rombo que deixaram. É como se a pessoa estivesse enxugando gelo. O Brasil é um país que tem tudo para arrebentar. Tudo que se planta, colhe. Não é verdade? É o único país do mundo que tem o clima propício para você plantar tudo. Aqui tem gado, tem café, exportam o gado, a nossa carne, a melhor carne vai lá para fora, o melhor café vai lá para fora, feijão, tudo isso vai lá para fora e sobra o resto pra gente. Não é assim? Mas por que a gente está vivendo essa situação? Porque nós estamos vivendo debaixo de uma maldição. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Deus está dizendo, vós e a nação toda. Então onde há roubo, então ali há miséria. Aonde há roubo, quando a pessoa toca no que é de Deus, ali ela vai viver na miséria. A miséria vai estar sobre ela, e a miséria é um espírito. A miséria é um espírito, assim como a bênção, a prosperidade também é um espírito. Se eu sou fiel a Deus, então eu vou estar debaixo da bênção. Se eu tenho sido infiel a Deus, eu vou estar debaixo da maldição. Se você conseguir compreender o que eu estou te dizendo, espiritualmente falando. Porque é Deus que está falando isso. Deus está falando que o povo está sobre a maldição porque tem roubado a Deus. E além de roubar a Deus, tem roubado o povo. E aqueles que roubam, né? Tem helicóptero, tem casa na praia, jet ski, lancha, come do bom e do melhor, tem um bife que eu estava pesquisando na internet, um bife chamado bife Kobe. Um pedaço do bife desse tamanho assim mais ou menos. Sabe quanto custa um pedaço de um bife daquele? R$300. Um pedaço de um bife, R$300. Fora vinhos caríssimos que eles bebem. Tudo com o dinheiro roubado do povo. Porque o salário que eles ganham, não dá para pagar isso. Mas depois a gente vai ver que aí há uma inveja, né, daqueles que estão na fé, que vivem, sabe, apertado. E eles ficam invejando aqueles que estão roubando, vivendo bem, entre aspas. Mas você vai ver que a casa deles vão cair. Que é a palavra de Deus que diz isso. A palavra de Deus diz que um dia a casa deles vão cair. E aí vai vir o choro e ranger de dentes. Por isso a gente deve ficar na fé, firme. Trabalhando honestamente, vivendo uma vida honesta com Deus. Às vezes a gente se irrita porque é tanta dificuldade, a gente fica irado. Mas a gente vai em frente. Engolindo sapos, mantendo a fé e a boa consciência. Porque muitos que têm negado a fé, muitos que têm sujado o seu coração, têm naufragado, têm se vendido, se rendido ao príncipe desse mundo. Então, Deus ele diz que a atitude da pessoa roubar a Deus e roubar as pessoas traz para ela maldição. E ele diz um conselho para a gente. Ele nos dá um conselho assim, olha: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja, a casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então Deus diz assim, olha, vocês querem ser abençoados? Vocês querem que a janela dos céus se abram na sua direção? Então tragam os seus dízimos, as suas ofertas à casa de Deus. Ele promete abrir janela dos céus. E ele promete ainda, e por vossa causa, por causa dessa atitude que vocês estão tomando, eu repreenderei o devorador. Existe um espírito devorador que devora tudo que a pessoa tem.
ela perde dinheiro, o dinheiro dela não dá para nada, as coisas dela só quebram, as roupas ficam velhas rápidas. Eu tenho roupas minhas ali que tem mais de 10 anos, que eu uso até hoje. E tem pessoas que compram uma camisa hoje, daqui a pouco ela tá furada, a traça vai lá, come, ou cai cloro. Você está compreendendo? Por quê? Porque a pessoa está debaixo de uma maldição. A pessoa está debaixo de uma maldição, porque ela não tem sido fiel a Deus. Só vive doente. O dinheiro dele é só com remédio. O dinheiro dele é só para coisas que, sabe, não vale nada. Não é para ela sair, não é para ela se divertir, né? Não, o dinheiro dela só tem sido para consertar coisas que estragaram. É uma maldição que está sobre ela. Mas ele promete que se a gente for fiel, ele promete abrir janela lá nos céus e derramar sobre a pessoa bênçãos sem medidas. E essa atitude faz com que o espírito devorador seja repreendido, como está escrito aqui, amarrado, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril. Quer dizer, a pessoa planta e a terra que ela planta é estéril, não dá nada, não nasce nada. É ou não é? O trabalho dela não desenvolve. Diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então as pessoas vão olhar para a gente e vão ver, poxa, fulano é abençoado, né? Fulano é abençoado, a gente está passando uma crise danada, o fulano troca de carro, fulano só vive na bênção, né? Por quê? Porque Deus tem sido com aqueles que têm sido com ele. Como ele disse: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Aí agora vamos ler a diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. O povo estava revoltado. É o que a gente está vendo aí. O povo está debaixo de uma maldição e vive reclamando da vida. Ó Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que a gente está passando isso nos hospitais? Por que a crise? As escolas, o salário, ao invés de aumentar, baixa. A alimentação está muito cara, a água está cara, a luz, a gasolina, o gás, está tudo caro, meu Deus. Que é isso? E Deus dizendo: as suas palavras têm sido duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Aí Deus responde assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha aí, preste atenção. O povo reclamando da vida, colocando a culpa das suas misérias, das suas doenças, de tudo está do jeito que está, tudo colocando a culpa em Deus. E ainda diz: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos, o povo reclamando, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reportamos por felizes os soberbos. Olha só, o povo de Deus reclamando com Deus por causa da dificuldade, e agora já dizendo: a gente vê os soberbos felizes, também os que cometem impiedade prosperam, aqueles que roubam, que assassinam, aqueles que matam, aqueles que vivem uma vida de infidelidade prosperam. E a gente está aqui nessa miséria, e a gente está aqui passando por essa situação. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O povo reclamando. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram
do seu nome. Então existe um povo separado que, ao invés de reclamar, que ao invés de murmurar, de ter inveja dos que roubam, dos que servem a outros deuses, que bate cabeça por orixá, que acende vela na esquina, que coloca comida nas encruzilhadas, que a vida deles está melhor do que a do cristão. Existe um povo separado, que mesmo na guerra, na dificuldade, que mesmo passando por essa crise toda, continua sendo fiel a Deus, adorando a Deus e agradecendo a Ele todos os dias. Pelo prato de comida que não falta, pelas roupas que não faltam, pela água, pela luz. Agradecido a Deus por, às vezes, difícil a gente pagar umas contas, mas nunca deixamos de pagar. Por a gente não perder os nossos bens mais preciosos. Então existe um grupo de pessoas que, ao invés de murmurar, tem temido a Deus, agradecido a Deus pela vida. E essas pessoas serão honradas, porque a Bíblia diz que os que temem ao Senhor, vai haver um memorial com o nome delas escrito desse memorial. Assim como houve separação lá no deserto, dos que temiam a Deus e os que reclamavam, que murmuravam. Assim, também como houve a separação diante da cruz do Calvário, estava lá o povo, os sacerdotes, os escribas, aqueles que aparentemente eram de Deus, eles que crucificaram a Jesus, e aqueles que acabaram de se converter a Jesus porque foram curados, porque ouviram as suas palavras. Então ali houve uma separação na cruz. Jesus derramou o sangue dele por todos aqueles que creram nele. E ali do outro lado, uma boa parte, uma multidão que não acreditava em Jesus. Então assim também está havendo nos dias de hoje. Há uma separação dos que temem a Deus, dos que glorificam a Deus mesmo na dificuldade, e aqueles que só reclamam da vida, que nunca vão ter nada, ou se tem tudo de bom e do melhor, estão agora morando na melhor casa, numa mansão, moram numa mansão, tem carros importados. Acredito eu que conseguiram isso porque estudaram, porque são presidentes de uma empresa. Nada de falcatrua, nada de roubo, nada de sonegar impostos, não, conseguiram tudo direitinho. Não é isso? É ou não é verdade? E a gente que vive uma vida reta com Deus, é uma dificuldade para a gente ter aquilo que a gente quer ter, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer uma separação, como está escrito, a diferença entre o justo e o perverso, aqueles que reclamam e aqueles que agradecem. Versículo 16, ele continua assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei. Então, essas pessoas serão para Deus particular tesouro. No dia do juízo, haverá essa separação. Haverá essa separação, pessoal. E aí que vai ser a choradeira, aí que muitos vão dizer: mas eu te servia, estava na igreja.
Aí que vai se cumprir a palavra de Deus, né? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que ele diz assim? Então vereis outra vez, porque ele está dizendo aqui, ele está deixando, ele está dando uma deixa, né? Tipo, outra vez, porque aqui eu acredito que aqui nesse mundo Deus vai também fazer essa diferença. Eu creio que passamos momentos de deserto, mas Deus depois nos dá um momento de alívio. Então essa palavra é para você que está enfrentando o deserto agora. Se você continuar sendo fiel a Deus, mantendo a sua fé, agradecendo a Deus por tudo que tem enfrentado, pelas lutas que tem passado, Deus vai te colocar na terra que mana leite e mel. E Ele vai te separar como um particular tesouro. Mas se no meio da dificuldade você começar a reclamar, a murmurar e abandonar a sua fé, como eu tenho visto muitos abandonando a fé e servindo a outros deuses, como hoje mesmo eu ouvi uma senhora dizendo, de uma obreira, que começou a passar dificuldade e ao invés de firmar a fé, continuar firme, recebeu o convite para ir na casa dos encostos, e foi lá e acabou assinando verdadeiramente a sua ruína, a sua derrota. Hoje é escrava do mal, é escrava, como eles chamam de cavalo, né? Cavalo. O espírito chama aquele servo de cavalo. Por isso ele está dizendo a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então continue sendo fiel a Deus, continue servindo a Deus, que com certeza Ele vai te dar a vitória. Amém, pessoal? No nome do Senhor Jesus. E lá depois de você ler o versículo 4, que vai nascer o sol da justiça. Mas para vós outros, capítulo 4, versículo 2, mas para vós outros, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Tá vendo? Então, fica firme. O sol da justiça brilhará em breve. Tudo isso vai mudar. Deus vai te dar uma visão, uma direção, para que você saia dessa situação e venha glorificar o nome do Senhor Jesus. Para que as pessoas, as nações te chamam de felizes. Poxa, fulano, quem te viu e quem te vê, hein? Poxa, você estava com uma vida derrotada e hoje você está lá em cima. E você vai dizer, mas eu fui fiel a Deus e aqui estou. Ele me abençoou. Amém, pessoal? E é nessa forma, nessa fé que nós vamos seguir em frente. No nome do Senhor Jesus. Vamos em frente. Guerras virão. Inimigos virão. Mas vamos manter a fé que a gente vai vencer tudo isso. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. E que essa semana seja uma semana de vitórias na sua vida. Virão lutas, mas você vai vencê-las em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Quarta-feira estaremos novamente levando uma mensagem de fé. E domingo que vem estaremos aqui novamente no mesmo espírito, falando das coisas de Deus para todos vocês. Forte abraço, que Deus abençoe e até lá.